Olá, muito bom dia. Tudo bem com vocês? Com você, aliás, né? Se você estiver assistindo sozinho, muito bom dia. Hoje, sábado 22 de agosto de 2026. Estamos aí com mais um episódio nosso do Evangelho no Lar. Mais uma semana abençoada se encerrando hoje. Deixa eu só acender a luz aqui e abrir a janela. Aí, pronto. Mais uma semana abençoada se encerrando hoje, né? Então amanhã, domingo, se inicia a nova semana e assim vamos vivendo. Pessoas, estamos aqui em mais um episódio no Evangelho no Lar. Só lembrando vocês que não é obrigatório vocês fazerem um evangelho acompanhando, aqui me acompanhando. Ah, eu não consigo fazer meu evangelho no sábado às 10h30. Beleza? Faça outro dia. Mas a ideia é que você faça. Ah, eu consigo fazer na quarta-feira à tarde. Quarta-feira, 4 horas da tarde. Show. Marque, combine com a espiritualidade, porque lembrando sempre, nós somos espíritos que estamos aqui vivenciando essa experiência material. Então nós temos este corpo que ele é emprestado e que nós iremos devolver para a Terra no momento do nosso desenlace, da nossa passagem, da nossa morte, entenda como quiser. Beleza? Que é a única certeza que a gente tem da vida. Que mais? Separe aí o teu meio aquoso para que seja fluidificado. Eu estou aqui hoje com uma bela de uma PET de 1,5 litro para que seja fluidificado e a minha aguinha com gás que não pode faltar. Então separa aí o teu café, teu chá, tua garrafinha com água, tua jarra, teu copo d'água, seja lá o que for. Só não vai botar cerveja e nem refrigerante, que aí, né? Vamos evitar a fadiga. Então, gente, a ideia é essa, que nós possamos estar juntos com a espiritualidade ao menos 30 minutos, né? Você tira 30 minutos para ir no supermercado, você tira 30 minutos para cuidar da vida do outro no Instagram, você tira 30 minutos para ficar fofocando no Facebook e você não tira 30 minutos da sua semana para você dedicar para aqueles que te acompanham a todo momento, que são o que é o seu guia, o que é o teu anjo guardião, os teus protetores, a tua egrégora que te acompanha. 30 minutos. O que são 30 minutos? Você não vai nem no banheiro em 30 minutos. Na verdade, você fica fofocando mais de 30 minutos que eu sei. Muito mais se deixar. Né? Então a ideia é essa, nós estarmos reunidos aqui todo sábado. Estamos aqui todo sábado às 10h30, religiosamente. Não conseguiu fazer? Faça outro dia. Quero fazer outro dia assistindo o episódio aqui? Beleza? Também sem crise, sem problemas. A ideia é que nós possamos seguir aquilo que Jesus comentou, né? Então, na verdade, é aquilo que Mateus disse, que Jesus disse, né? Onde quer que um ou mais esteja reunidos em meu nome, com eles eu estarei, né? Então, isso está lá no Evangelho de Mateus, não sei onde, também não vou lembrar agora, também não estou a fim de procurar. Mas a ideia é essa, que nós estejamos reunidos. E mesmo que você esteja sozinho, lembre-se que nós somos espíritos, experienciando uma matéria, né? Então, por nós sermos espíritos, nós temos a companhia de outros seres à nossa volta. E não necessariamente eles precisam ter o corpo físico assim como nós temos. É uma oportunidade nós termos o corpo físico, mas não necessariamente é uma regra. Daí a população de seres espirituais ela é muito maior do que os encarnados. Então imagina, se estima-se que a população da Terra hoje é em torno de 8 bilhões de habitantes, né? Aí você multiplica isso por um número gigantescamente, vai saber quantos espíritos não possuímos aqui na Terra, não é mesmo? Uma reflexão. É uma reflexão. Mas, tamo aí. Vamos seguindo. Vamos então fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento na espiritualidade, a Deus, a Jesus. E vamos agradecendo essa semana. E vamos nos conectando com as fraternidades amigas, em especial a Fraternidade dos Trevos, dizendo ao nosso Divino Mestre e Salvador: fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo.
Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. E assim, devidamente conectados com a espiritualidade, vamos até Ricardo e Ismael, que são os prepostos do Cristo e responsáveis pela segurança e evangelização do nosso país. Com eles vamos até Maria, nossa amiga e doce mãezinha espiritual, a quem pedimos que nos conduza até o nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus. E a Ti pedimos que coloque a Sua mão sobre as nossas cabeças, que nos ajude no nosso processo de melhoria íntima de cada dia. E também nos leve, nos conduza até o pé do nosso Pai maior, a quem dizemos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita, Senhor, somente a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoe as nossas dívidas, na medida que possamos perdoar os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, e livre-nos da prática de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Pessoas, vamos lá. Continuando aqui o nosso evangelho. Né? É sempre recomendado que a gente leia algum livro que tenha mensagens, ou que seja até o próprio livro, algum livro sagrado. No meu caso aqui, começamos aí, já temos mais de um ano fazendo o evangelho, né? E ainda não chegamos nem na metade do Evangelho segundo o Espiritismo, dessa tradução de Salvador Gentili. Mas assim nós vamos conduzindo, lendo trechos a trechos, entendendo e fazendo por merecer tudo aquilo que a gente entenda que seja os nossos comentários, aquilo que a gente possa trazer de bom para a nossa vida, né? Então vamos lá. Na semana passada nós nós fizemos a abertura do capítulo 11, se eu não estou enganado. Não estou enganado, não. Nós fizemos semana passada a abertura do capítulo 11. Falamos sobre o maior mandamento, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E hoje nós falaremos sobre dai a César o que é de César. Certo? Então vamos lá. Então, os fariseus, tendo se retirado, decidiram entre si surpreender em suas palavras. Enviaram-lhe, pois, seus discípulos com os herodianos, dizer-lhes o seguinte: Senhor, sabemos que sois verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus na verdade, sem considerar a quem quer que seja, porque não considerais a pessoa nos homens. Dizei-nos, pois, vossa opinião sobre isso. É-nos permitido pagar o tributo a César ou de não pagar? Mas Jesus, conhecendo a malícia, disse-lhe: Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a peça de dinheiro que se dá para o tributo. E tendo eles lhe apresentado uma moeda, Jesus lhe disse: De quem é essa imagem e esta inscrição? De César, disseram-lhe. Então Jesus lhe respondeu: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O tendo ouvido falar dessa maneira, admiraram sua resposta e, deixando-no, retiraram-se. Isso está lá no Evangelho de Mateus e de Marcos, capítulo 22, versículo 15 a 22 em Mateus e em capítulo 12, versículo 13 a 17 em Marcos. A questão proposta a Jesus era motivada por essa circunstância de que os judeus, tendo em horror o tributo que lhe era imposto pelos romanos, dela fizeram a questão religiosa. Um partido numeroso se formara para repelir o imposto. O pagamento do tributo era, pois, para eles uma questão irritante e atual, sem qual a pergunta feita a Jesus: é-nos permitido pagar ou de não pagar o tributo a César? Não teriam nenhum sentido. Essa pergunta era uma armadilha, porque de acordo com a... Era uma... Cadê, gente? Eu me perdi. Essa pergunta era uma armadilha, porque de acordo com a resposta, esperavam excitar contra ele, seja a autoridade romana, sejam os judeus discentes.
Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, evita a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça e lhes dizendo para restituírem a cada um o que lhe era devido. Essa máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de forma restritiva e absoluta. Como todos os ensinos de Jesus, é um princípio geral resumido sob uma forma prática e usual e deduzida de uma circunstância particular. Esse princípio é uma consequência daquele que diz agir para com os outros como queríamos que os outros agissem para conosco. Ele condena tanto o prejuízo material e moral, levado ou a outrem toda a violação de seus interesses. Prescreve o respeito dos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus. Se estende ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, sociedade e autoridade, assim como para com os indivíduos. Instruções dos Espíritos. A lei do amor. Vixe, essa lei do amor vai ficar para a semana que vem, que ela é imensa. Vamos parar por aqui. Dai a César o que é de César. 22/8/26. Dai a César o que é de César. O que nós entendemos com isso? Muitas vezes a gente acha, neste sentido aqui, levando para o nosso mundo atual, na nossa pátria, ou seja lá em qualquer lugar que você esteja, para o sentido de que nós julgamos não ser justo o pagamento de impostos. Nós julgamos não ser justo aquilo que nos é ofertado, vamos dizer assim. Seja essa oferta uma cobrança, seja essa uma oferta uma oferenda, talvez. Então, cada pessoa tem uma forma de entender isso, mas vamos levar pelo seguinte: se nós estamos convivendo em sociedade e que se a sociedade se instituiu desta forma no passado e até então não houve nenhuma modificação, isso a gente falando no sentido literal do pagamento de tributos, né? Tributos e impostos. Se nós convencionamos isso para um bem geral, nós temos que ter aquele senso de justiça de pagar efetivamente os tributos, né? Mas não somente quando a gente olha para tributos, né? O Evangelho, naquela época, eles quiseram tentar Jesus justamente por conta dessa questão dos tributos, né? Que eles não gostavam de pagar os tributos, porque ninguém gosta de pagar tributos, até hoje eu acredito, né? É uma coisa assim, que a gente não gosta de pagar tributos, porque a gente hoje, aqui na nossa situação, a gente não vê uma boa utilização, então talvez nós não vemos sentido em pagar o imposto. Mas voltando para a luz do Evangelho, do que eles quiseram, do que eles tentaram Jesus nesse sentido do tributo, e Jesus muito espertamente modificou a semântica da pergunta ali e devolveu o que eles não queriam, que era a resposta. Porque assim, eles foram para tentar. Dependendo do que Jesus respondesse, ou ele era condenado pelos romanos, né, que Jesus falou para não pagar os tributos, então beleza, ele seria condenado, ou ele iria, por outro lado, favorecer os judeus, né, que também não gostavam que pagasse os impostos, né? Mas aí ele escolheu uma terceira via. Ele falou: cumpra com o seu dever. E cumprir com o seu dever não é simplesmente pelo simples fato do pagamento de impostos. Mas vamos trazer aqui para uma outra circunstância. Se você prometeu fazer algo para alguém, cumpra. Se você, sei lá, talvez espere algum compromisso de alguém e esse alguém não está cumprindo com o que prometeu, provavelmente essa pessoa ela não está honrando a sua própria palavra. Né? A pessoa não está honrando a própria palavra. Então, dai a César o que é de César, o que é por direito e por combinado. A partir do momento que eu combino algo,
isso passa a ser um dever, né? Dai aos justos o justo. Leve para a si, faça com o outro aquilo que você quer que faça com você. Nós falamos sobre isso também semana passada. A ideia de nós sermos justos para com o próximo é justamente por isso. Se eu quero ser respeitado, primeiro eu preciso dar o respeito. Se eu quero ser amado, primeiro eu quero amar. Se eu quero ser amado, primeiro eu preciso amar. Então a questão maior é essa. A mensagem central desta passagem, que por mais que a gente esteja falando de tributos, né, a mensagem central é que nós olhemos para as situações e agimos de acordo com aquilo que as pessoas ou as outras situações agissem conosco. Então, se eu quero justiça, se eu quero igualdade, se eu quero direitos igualitários, eu preciso tratar as minhas questões com igualdade e com direitos igualitários também. Né? A questão maior é sempre essa. Se eu não quero que cuidem da minha vida, eu não cuido da vida do outro. Se eu não quero que tomem conta das minhas coisas, eu também não tomo conta das coisas dos outros. Se eu não quero que façam o mal para mim, eu não farei mal para os outros. Se eu não quero que eu seja injustiçado, eu não tratarei as questões com injustiça. Então, se você combinou algo com alguém, cumpra. Se você comprou algo e, e de alguma forma você comprou, você prometeu pagar. Só que chegou num determinado momento que você falou, não, não quero mais. E aí você decide roubar, é justo. Por mais que a pessoa aqui, a qual está te vendendo, não não vá atrás ou qualquer outra coisa do tipo, mas a lei da ação e reação, ela é presente a todo momento. A lei da ação e reação, ela acontece para qualquer pessoa, para qualquer circunstância. A lei da ação e reação, ela é inerente a qualquer ser humano. Não necessariamente que você roubar, você está isento das punições. Não necessariamente que você está isento da sua responsabilidade do roubo, talvez. Se você foi maldoso com alguém, você pode ter certeza que por mais que essa pessoa ela não devolva a maldade que você provocou para com ela, o universo se encarrega disso. Aí não é, ai, Deus pune, não sei o quê. Não, isso não existe. Deus é justo. Ele simplesmente vai te responsabilizar por tudo aquilo que você faz. Seja uma atitude boa, seja uma atitude ruim. Então, se você combinou algo, não cumpriu, você pode responder às leis dos homens, que são as leis morais e éticas que nós convivemos na nossa sociedade, ou você pode responder às leis universais, dentre elas a lei da ação e reação, que para toda ação existe uma reação. Então, se você não foi justo com alguém, provavelmente você será responsabilizado pela sua injustiça. Se você faltou com respeito com alguém, provavelmente você será responsabilizado pela sua falta de respeito para com o próximo. Entende? Isso não é punição. Não existe punição nisso. O que existe é simplesmente você responder pelos seus atos. Ponto. Acabou. Simples. Não tem essa. E aquilo, né? A partir do momento que você começa a enxergar que efetivamente você está deixando de olhar para si, deixando de reformar os seus valores morais e éticos para cuidar da vida do outro, também aí é uma questão que você será responsabilizado por isso. Quando eu falo não cuida da vida do outro, vai cuidar da sua vida, é simplesmente o fato de você olhar para a sua própria vida. O que te interessa saber o que a outra pessoa está fazendo? Nada. O que vai mudar na sua vida? Nada. Entende? O que te interessa saber o que o outro está fazendo, onde o outro está? Não tem lógica. A menos que aí comece uma questão, agora que a gente volta de novo a falar, isso esbarre numa questão ética e moral,
aí talvez você esteja aí diante de um problema iminente que você talvez tenha que sentar e resolver, ou talvez conversar. Mas o ponto é, a partir de que você entenda que isso não te influencia em nada, você é uma pessoa muito distante, ela não tá te incomodando batendo na tua parede todo dia, então, meu, esquece. O que você ganha com isso? O que eu sempre falo, se a nossa vida ela tá redonda, a gente não tem a necessidade de olhar para a vida do outro, né? Vamos fazer por merecer aquilo que nós desejamos para nós mesmos. Se eu quero prosperidade, abundância e bênçãos na minha vida, então primeiro comece com isso. Mas para com os outros, não, primeiro para você mesmo. Faça para você mesmo aquilo que você quer atrair para você, né? E depois que você conseguir isso, talvez você consiga ajudar o próximo. Mas a ideia sempre é essa: faça para o outro aquilo que você quer que faça para você. Nós falamos isso semana passada, hoje veio uma outra passagem um pouco mais contundente nesse âmbito, né, e um pouco confusa na questão de tributos, mas a mensagem central é sempre essa: o que eu quero que façam para mim, eu vou e faço para os outros, né? E a gente precisa entender também uma questão de tempo. O nosso tempo não é o mesmo tempo que as coisas acontecem. Nosso tempo aqui cronológico, às vezes não é o tempo que o universo quer que aconteça. Entenda? Entendido? Vamos olhar para dentro de nós, vamos entender aquilo que nós queremos que façam para nós e vamos procurar fazer para o próximo também. Certo, pessoas? Então, a nossa mensagem de hoje é essa. Vamos aqui caminhando já para o nosso encerramento. Vamos aí elevando novamente o nosso pensamento a Jesus, à espiritualidade. Vamos agradecendo essa semana que passou. Vamos pedindo muita paz, muita sabedoria, muita paciência, muito discernimento para essa semana que se inicia. Para que nós possamos seguir a nossa semana com muita calma, muita paciência e muitas bênçãos na nossa vida. E assim vamos caminhando para o nosso encerramento, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue por nós, que somos os pecadores, agora e na hora da nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Pessoas, recado é este. Recado dado, recado entendido. Vamos olhar para a nossa vida, vamos olhar para dentro de nós, vamos entender aquilo que nós precisamos fazer para que nós possamos seguir a nossa vida tranquilo. Fechou? Um beijo, até semana que vem. É nóis, que heróis. Beijão.